Olá! A responsabilidade de noticiar o que acontece no mundo, o dinamismo de temas que circulam entre economia, cultura, política, entre muitos outros, a adaptação pessoal, estar 24 horas atento a tudo que acontece e traduzir o mundo para o leitor são apenas alguns dos desafios do correspondente internacional. Com uma cabeça multicultural, mas sem tirar a atenção do Brasil, são muitos os caminhos que o correspondente percorre para formar de maneira clara a imagem de determinado fato e de determinado país. O jornalista Clóvis Rossi uma vez resumiu a importância do correspondente internacional em uma única frase: são repórteres que podem olhar o bosque inteiro e não apenas uma árvore. Esse foi o tema escolhido pelo jornalista Eduardo Pepe para a realização do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para Onde For a Notícia é uma reportagem transmídia que mostra como é o dia a dia desses correspondentes internacionais e o desafio da profissão. Eu sou Bruna Matos e Eduardo Pepe é meu convidado de hoje. O Mac Entrevista está só começando. Oi, Eduardo, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Bruna, eu que agradeço o convite. Bom, para começar, conta um pouquinho sobre você. Você sempre quis ser jornalista? Então, eu falo que foi desde que eu era bem pequeno. Eu sou de Salvador e eu vim pra cá justamente para estudar jornalismo porque desde pequeno eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa. Eu lembro muito de ver, por exemplo, na televisão, os correspondentes e eu olhava assim e falava, nossa, um dia eu quero fazer essa mesma coisa. Então, é até um pouco de eu ter escolhido esse tema por causa disso, de ter toda essa bagagem desde que eu era criança. Eu olhava e sempre gostava muito da profissão. Você acabou de matar minha curiosidade, porque eu queria saber se você sempre quis ser correspondente internacional. Então, você quis ser jornalista e correspondente também. Sim, eu acho que, obviamente, quando você vai avançando na faculdade e até mesmo no mercado, você acaba mudando um pouco de prioridades e tal. Uhum. Mas foi um dos motivos, sim, para eu ter escolhido fazer jornalismo. Foi esse apreço, esse interesse pelo jornalismo internacional e também por essa profissão de correspondente, que todo mundo olha assim e fala, o correspondente internacional tem um grande destaque na TV. Ah, é legal. E hoje você trabalha na CNN, certo? Isso. Trabalho na CNN. E o que você faz lá? Eu sou social media na CNN. Eu produzo conteúdo para as redes sociais, principalmente para o Instagram e para o TikTok. Então, eu sempre resumo de um jeito bem simples, que é assim, a gente recebe os conteúdos que o site e a TV produz e a gente tenta transformar para um jeito que fique mais legal, mais jovem, mais dinâmico. Mais dinâmico. Ah, legal, bacana. Você falou que você sempre quis ser correspondente internacional. Tem algum país que você gostaria de atuar? Então, eu acho que eu diria Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo, é onde as coisas acontecem de verdade, onde tem notícia, e é um país muito importante que eu particularmente gosto muito, já visitei, e eu acho muito interessante. Eu também, nos meus estudos, acabo estudando um pouco sobre a cultura americana, então é um país que eu tenho vontade de trabalhar. Ah, eu também gosto muito de lá. Mas, além do fato de você querer ser correspondente internacional, teve algum outro fator que te levou a escolher esse tema para o TCC? Eu acho que não era a minha primeira opção. Minha primeira opção era fazer sobre brasileiros que imigram para outros países. Só que aí, por causa da pandemia, a limitação de tudo, assim, foi realmente no meio da pandemia que eu comecei a pensar nisso, então eu resolvi trocar. Tem um livro que me inspirou muito, que é o livro Correspondentes, um livro da editora Globo, e coincidentemente eu estava lendo esse livro nessa época, e eu falei, nossa, por que eu não junto uma coisa que eu já admiro, um trabalho que eu acho super legal, com o meu TCC. E também, na época, eu tinha uma página que era o Madruga News, então eu resolvi juntar tudo e transformar isso no meu TCC. Ah, legal. E qual foi a parte mais desafiadora desse projeto para você? Nossa, sendo bem sincero, eu acho que foi ir atrás dos jornalistas, dos correspondentes, porque ainda mais na pandemia, com todo
essa cobertura em andamento, então muitos estavam com a agenda cheia, e também a questão de conseguir um tempo com eles. Então acho que essa foi a parte mais difícil, de conseguir os correspondentes e olhar a agenda deles, a disponibilidade para eles puderem conversar, para que eles pudessem conversar comigo. Imagina, a pandemia dificultou a vida de todo mundo, né? Sim. Você entrevistou muitos correspondentes internacionais, né? Teve algum ponto em comum que todos eles abordaram? Alguma coisa em comum que você percebeu? Eu acho que seria um pouco a transformação que a profissão teve. E uma coisa que eu quis trazer também no meu TCC é como a tecnologia impacta e provocou uma certa transformação na profissão de correspondente. Então acho que isso foi até um ponto que eles trouxeram para mim, eu quis explorar também, de como a tecnologia está mudando um pouco o trabalho deles. E como que você acha que está mudando assim, a parte do correspondente, a tecnologia? Você acha que está favorecendo? Como que está isso? Eu acho que, queira ou não, tudo tem dois lados. Então acho que acaba facilitando o trabalho, porque o correspondente ele está a um Skype de distância. Eu lembro quando eu trabalhava no Band News que era muito fácil, era só tipo, a gente mandava um WhatsApp para o correspondente e aí ele já mandava o Skype e a gente já ligava. Então tem essa facilidade. Sim. Mas obviamente a tecnologia acaba cortando alguns empregos, então muitas vezes você acaba reduzindo um pouco os custos e isso acaba sendo ruim para a profissão. Entendi. Então, mas por outro lado, eu acho que é uma coisa muito positiva isso da tecnologia, porque aproxima as pessoas, o correspondente da redação e acho que ajuda, claro, no trabalho também. Sim, você falou desse recorte, né, que tem de custos. Você acha que hoje o correspondente internacional ele vive uma crise pela redução de custos? Porque é muito caro hoje para uma empresa manter o correspondente em outro país, né? Sim, ainda mais com o dólar, né? Exato. A mais de R$5. Eu não diria crise, eu diria transformação. Tá. Porque a própria profissão do correspondente já vivia uma crise, por exemplo, antes do 11 de setembro. Isso até é uma coisa que eu falo no TCC. Mas a gente sabe o quanto o noticiário internacional impacta no nosso cotidiano e quantas pessoas estão interessadas nisso. A gente vê, por exemplo, a cobertura da Rainha Elizabeth II, da morte dela. Então isso traz pra gente a importância do correspondente internacional. Com certeza. Eu não diria uma crise, eu diria uma transformação. Talvez aquele modelo que se tinha do correspondente que vai até o exterior, contratado por uma emissora, fica lá numa base, eu acho que talvez esse modelo não esteja mais no interesse... Tão visível, né? No campo das empresas. Eu acho que eu vejo que muitas redações estão apostando nos freelas, nos correspondentes freelancer. Uhum. Então, o correspondente ele não está ali fixo para tal emissora. Ele pode entrar em várias emissoras. E eu acho que isso é até legal porque amplia o leque. Sim. A gente sempre teve correspondentes muito mais em Nova York, Londres e, no máximo, sei lá, uma outra cidade nos Estados Unidos, Washington. Mas a gente não tem muitos correspondentes em outras partes do mundo. Então isso do correspondente ser freelancer, eu acho que ele pode também ampliar um pouco o leque. Porque, por exemplo, uma notícia que acontece na Áustria, você vai e aciona um correspondente que está em Londres. Mas agora com o correspondente freelancer, você pode acionar um que esteja na Áustria, que vai trazer muito mais da visão, do acontecimento, da notícia de lá. Então, por exemplo, a redação não vai manter o correspondente na Áustria, até porque outros países acabam tendo mais relevância jornalística no nosso noticiário. Então, mas eu também acho legal isso de você trazer a visão de quem está lá. Porque realmente um correspondente que está em Londres, ele não vai ter uma visão do que está acontecendo no Oriente Médio. Com certeza. É o correspondente que está lá. E nem sempre a gente tem essa disponibilidade do correspondente sair da base dele para ir para outros lugares. E aí tem essa questão dos freelancers e tem também a questão das agências, né? Você, inclusive, abordou esse tópico no seu projeto e eu queria que você explicasse um pouquinho qual a importância dessas agências internacionais e se elas são parceiras, né, dos correspondentes ou se elas são concorrentes dos correspondentes. Olha, eu acho que
É porque uma discussão que eu até trouxe com eles é que eles, acho que foi até a Núria Saldanha que trouxe isso, que a agência de notícia, ela é muito importante porque ela, pela rapidez. Então, aconteceu uma explosão na Nigéria ou um atentado no Iraque, então as imagens chegam rápido. Mas, por outro lado, acaba que os jornais brasileiros acabam tendo a mesma visão daquele assunto, porque as agências de notícia, elas prestam serviço para outras empresas. Então, a agência, a Reuters, que é a maior, ela presta serviço para a CNN, para a Band, para a Globo. Então, acaba que todo mundo fica com o mesmo recorte, isso é ruim. Então, o correspondente, ele tem um papel importante de mostrar a situação no Brasil, para o Brasil, que ele está vendo lá fora. Isso eu acho que ficou muito evidente na cobertura da morte de Elizabeth II, porque as emissoras, elas mandaram muitos correspondentes. Só da Globo eu contei, acho que uns 5 ou 6. Na CNN foram 3. Então, mostra o quanto ainda a função do correspondente é importante. Eu não diria que eu acho que elas trabalham lado a lado, porque realmente, muitas vezes você não vai conseguir mandar um correspondente para a Nigéria para cobrir, infelizmente, porque eu acho que acaba que certos países ficam muito de fora do nosso campo de trabalho no jornalismo internacional. Acho que, por exemplo, a África, a Ásia, a gente fala muito pouco disso. Mas, por outro lado, é uma porta que se abre de poder ter imagens, porque TV é imagem, então você pode trazer aquela notícia, você pode explorar tal ponto. Então, acho que elas trabalham um lado do outro, a redação ao lado do correspondente, ao lado da agência de notícia. Mas eu acho que tem que ficar atento a essa questão do recorte, de todo mundo tá dando a mesma notícia, às vezes é o mesmo lead, é a mesma manchete. Entendi. O olhar daquele correspondente é muito Sim. importante, né? A maneira que ele conta aquela história é muito importante, com certeza. E aí você falou também que ao lado das agências, do correspondente, tem o lado da redação. Como que é esse trabalho da redação aqui do outro lado, né? Você também falou um pouquinho disso. Como que funciona aqui a redação para dar esse respaldo, para dar essa atenção para o correspondente que está lá do outro lado? Como que é esse trabalho? Olha, eu acho que hoje tá muito mais fácil para a redação também. Porque antigamente o correspondente ele ia com o produtor, ele ia com o cinegrafista. Hoje não. Muitas vezes o correspondente está só lá. Então, eu acho que a redação tem um papel importante de acionar o correspondente e de fazer toda aquela base. Muitas vezes a redação também pauta o correspondente, vai enviando as notícias que eles estão apurando. Acho que é um trabalho, como tudo no jornalismo, é um trabalho conjunto, assim, de equipe, então cada parte é muito importante no processo. Ah, entendi. Bom, Eduardo, eu vou querer saber também se você tem algum correspondente internacional que te inspira, né, que atua como correspondente ou que já atuou, mas a gente vai saber a sua resposta depois do intervalo. O MAC Entrevista volta já. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. E estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870, presente no que é essencial. O MAC Entrevista está de volta. E hoje estamos batendo um papo com o jornalista Eduardo Pepe. O Eduardo é social media na CNN Brasil e ex-aluno do Mackenzie. A gente está batendo um papo sobre o TCC realizado aqui no curso de jornalismo e Para Onde For a Notícia, trata do trabalho dos correspondentes internacionais. Eduardo, então conta pra gente se você tem algum correspondente internacional que te inspira ou que já atuou na área ou que ainda atua e por quê? Olha, eu tenho, vou dizer 3. Tá. O primeiro é Márcio Gomes, que hoje ele é apresentador da CNN. Tenho a oportunidade de estar perto dele, de conversar com ele, que é muito enriquecedor. Eu admiro, acompanho o trabalho dele desde que ele estava no Japão e
voltou para o Brasil. Tem também Rodrigo Alvarez, que foi correspondente da Globo em Nova York, que foi para o Haiti, cobriu o terremoto no Haiti em 2010. E para mim, a grande inspiração é Roberto Kovalik, que é hoje apresentador do Hora 1 na Globo, mas que foi realmente a figura dele que quando eu olhava na TV eu falava, nossa, eu quero um dia trabalhar com isso, de trabalhar na televisão. Então essas para mim são as 3 maiores inspirações que eu tenho. Teve alguma cobertura de um desses 3 jornalistas que te impactou muito? Olha, eu acho que o do Haiti, Rodrigo Alvarez do Haiti, porque eu não lembro muito, porque eu tinha 10 anos na época, mas eu li o livro dele sobre o Haiti e alguns pontos até lembro também um pouco. Mas eu achei muito interessante a forma que ele trouxe no livro dele, de como ele foi muito amplo em trazer a realidade do Haiti naquele momento. Mas eu acho que foi uma das várias coberturas que... Eu sou doido por televisão, então eu sempre tento acompanhar várias coberturas. A das eleições americanas, as últimas que aconteceram, foram muito importantes também, que eu acompanhei, 7 dias, não lembro se foram 7 dias, mas eu acompanhei o tempo todo de contagem de votos. Então essa talvez, não foi desses 3, mas talvez foi essa cobertura que mais me impactou como jornalista. E entre os jornalistas que você entrevistou, que são correspondentes, teve alguma história que eles contaram assim que te impactou? Olha, eu acho que cada um tem uma história muito interessante. Algumas que eu acho mais ainda, que são bem legais, são de Philip Killing, que ele é correspondente da Band em Londres, e ele conta um pouco como foi que ele virou correspondente. Então ele falou que ele vendeu tudo, vendeu o carro, e aí ele ligou pro chefe dele e falou, olha, eu quero ser correspondente, quero morar fora, vendi tudo. E aí ele acabou conversando com o chefe dele, tinha as Olimpíadas de Londres em 2012, foi mais ou menos nessa época, ele conseguiu ir e tá até hoje como correspondente. Uma coisa que eu achei interessante também foi a própria Núria Saldanha, quando ela falou sobre a cobertura das eleições americanas e depois a invasão ao Capitólio, e ela estava lá. Então ela conta um pouco sobre essa dificuldade, essa tensão naquele momento, porque ela estava ali e uma das maiores estruturas democráticas dos Estados Unidos sendo invadida naquele momento. Então foi um momento de muito trabalho, mas também de muita tensão. O jornalista é um ser humano, o correspondente é um ser humano. Então ele está passando a notícia, mas ele também é uma pessoa que está ali sentindo o calor da notícia, o calor do momento. Então ela falou um pouco sobre isso, desse momento. Então foi bem legal. Deve ter sido uma adrenalina e tanto, né? É verdade. Eduardo, você escolheu o modelo de transmídia, né, para elaborar esse projeto. Por que a escolha do transmídia? Então, foi porque eu nunca quis fazer um TCC muito parecido com o que as outras pessoas faziam. Eu quis fazer alguma coisa diferente. Nessa época eu já tinha... em 2020 eu criei a página que é o Madruga News, e aí eu fazia um jornal todo dia nos stories. Hoje eu acabo não fazendo mais por causa do meu trabalho hoje, mas naquele momento foi o auge do Madruga News. Então eu falei, por que não juntar esse trabalho que eu gosto, que eu estou fazendo, num formato diferente, que foi no formato de guias no Instagram, que até então eu não conhecia ninguém que tinha feito uma reportagem especial em formato de guias. Aí eu falei, por que não juntar essa questão de inovação com a questão do trabalho dos correspondentes, que é uma figura que gera muito interesse por parte das pessoas, e atrelar isso a uma linguagem mais jovem, uma edição mais dinâmica, que pudesse atrair também o público jovem, que muitas vezes não se vê muito representado nesse formato quadradão do telejornalismo. Então quis fazer um mix, eu achei que a transmídia seria a melhor forma para poder atingir esse objetivo. Foi super legal. E aí, quem quer acessar hoje o seu projeto, é só entrar na página do Instagram do Madruga News, é isso? É só ir lá na página @madruganews_. Infelizmente não vai ter conteúdo atualizado, mas o meu TCC tá lá na parte de guias. Foi uma reportagem que não foi só entrevista, também tem posts falando um pouco sobre a história do correspondente, falando sobre as coberturas importantes. Tem um post dedicado ao 11 de setembro, que foi um divisor de águas no trabalho do correspondente. Foi mesmo. Então, é só ir lá quem quiser acessar, que tá bem legal.
E para a gente finalizar, Edward, tem algo que você queria mencionar sobre esse trabalho dos correspondentes internacionais? Algo que tenha te tocado? Algo que você queira deixar de recado para quem está assistindo a gente? Olha, eu acho que o trabalho do correspondente internacional, eu acho que a gente vive num país onde já tem muita notícia. O Brasil é um país de esfera continental, então se produz muita notícia, mas a gente também não pode deixar de lado o jornalismo internacional, que é muito importante, porque as decisões que acontecem lá fora impactam a gente aqui. É um planeta só, então apesar de a gente estar em vários países, mas é um planeta só, então o que acontece nos Estados Unidos reverbera aqui no Brasil, e isso mostra o quanto o trabalho do jornalista internacional é importante, o trabalho do correspondente é importante. Uma coisa que eu achei interessante foi como agora tem o correspondente ele faz muito mais, ele não vai lá e só grava um VT, ele faz várias entradas no dia. Por exemplo, Eduardo Barão, ele é correspondente da Band, do Grupo Bandeirantes, então ele entra no Band News ao meio-dia, ele depois entra no Agro Mais, ele entra nas rádios. Então eu acho que hoje é uma coisa que tá mudando também. O correspondente não é só da Globo, ele é da Globo News, assim como o correspondente da CNN produz conteúdo pra gente nas redes sociais, que a gente agora na cobertura usou o fato deles estarem lá para trazer um pouco dos bastidores. Então o correspondente ele tem um trabalho muito mais amplo. E eu acho isso muito legal. Por exemplo, Eliseu Caetano, que foi um dos entrevistados, ele era correspondente, acho que, não me lembro se ele ainda está lá, mas ele era correspondente da Jovem Pan, que estava na transição para virar TV. Então ela estava ao vivo no YouTube, então tinha toda uma dinâmica diferente, porque era uma rádio, só que também era TV. Então o correspondente tinha que se virar um pouco. Ele falou que, por exemplo, toda entrada que ele fazia, ele tinha que falar a hora e o tempo. Então ele falava, a gente está aqui em Miami, são 10 horas e 40 minutos, horário local, tá sol, tá 22 graus. Então tem essa dinâmica um pouco diferente. Mas voltando a essa questão do correspondente internacional, eu acho que, fazendo um resumo, assim, eu acho que pra gente ficar atento, é uma profissão que tá vivendo um período de transformação. Então uma transformação bastante dinâmica, do correspondente tá fazendo várias funções, muitas vezes ele é vídeo repórter, ele grava as imagens, ele entra ao vivo, ele faz o VT. Então é uma coisa bem interessante de como a tecnologia está mudando esse trabalho. Eu acho que uma coisa que eu percebi foi que o correspondente, talvez, que eu assistia quando eu era pequeno, de que via na TV, não é mais essa profissão. Mas isso não é bom ou isso é ruim. Eu acho que é uma transformação natural do jornalismo. Assim como, por exemplo, nessa época, não existia a minha profissão de social media. Então, é normal do jornalismo ficar mudando ao longo do tempo, como reflexo do avanço tecnológico. Então, eu acho que é legal a gente acompanhar essa transição, acompanhar essa mudança. Hoje está tudo mais rápido, então o correspondente já entra, já fala, tudo acontece de uma forma muito rápida, porque a gente está tão acelerado que eu acho que o próprio jornalismo pede essa rapidez, e a tecnologia também está aqui para ajudar a gente. Exatamente. Acho que essa disseminação tecnológica, ela nos favorece, sim, porque torna o nosso trabalho mais dinâmico, e principalmente do correspondente internacional, com certeza. Edward, você tem alguma dica para dar para quem está fazendo o TCC ou para quem vai fazer o TCC, especialmente para quem quer trabalhar com esse tipo de transmídia, né? Ou TV, enfim, social media? Olha, eu acho que na questão do TCC, uma dica que eu dou é você trabalhar faz uma coisa que você gosta. Então pega um tema que você gosta e tenta fazer uma coisa diferente, não fica dentro da caixinha. Eu vejo muita gente fazer documentário, acho documentário legal, mas tem uma gama de coisas que a gente pode explorar, sabe? Tem um universo de coisas que a gente pode criar. A gente tá na faculdade para criar mesmo, para ver se esse formato dá certo, se esse formato deu errado. Acho que talvez hoje eu já teria feito de uma forma diferente, com o meu trabalho como social media. Mas é bom porque você vê, tal formato dá certo, tal formato ficou legal. Então, uma dica que eu dou é tenta fazer o que você gosta e sair um pouco da caixinha. Já em relação a trabalhar com TV e transmídia, uma dica que eu dou é sempre faz o melhor que você consegue, assim, tenta inovar, tenta treinar bastante, hoje a gente tem tantas possibilidades, tem TikTok, tem Instagram,
tem YouTube, sabe, faz um vídeo diferente, vai treinando. Por exemplo, o Madruga News me ajudou muito a treinar a questão de fala, de voz. Então, queira ou não, foram quase 2 anos de treino todos os dias, de lendo teleprompter, de gravando coisa, de edição. Então, e acho que foi muito importante para eu ter conseguido o meu trabalho como social media. Então, eu falo sempre para o pessoal, tenta se diferenciar um pouco dos outros, vai treinando, não usa só o tempo da faculdade. Tipo, em casa, vai treinando, pega uma matéria que você gosta, bota no TP e lê, ou faz um vídeo legal de um tema que você achou interessante, posta no TikTok. Acho que a gente hoje tem tantas possibilidades e que só ajudam a gente na nossa profissão. É verdade, eu concordo. Acho que disciplina e criatividade é o caminho, com certeza. Com certeza. Principalmente nesse meio. Sim. Eduardo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui comigo hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui. Eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi ótimo. Meu muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Web Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.